Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Next Level, o podcast que tem o objetivo de levar você para o próximo nível de carreira. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramonde, sou executivo global de Supply Chain e hoje trazendo um convidado muito especial. Mas antes, eu vou te pedir uma ajuda. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha. Isso nos ajuda a fazer esse canal crescer e trazer executivos incríveis como o Oséias Xavier Neto, executivo global da área de finanças, fundos. Ele vai contar um pouquinho da sua história. Tem uma carreira internacional, trabalhou em grandes organizações financeiras e hoje contribuindo com a sua história. Já tive a honra de conversar com ele mais de uma vez. A gente tem várias coisas acontecendo juntos aí e eu não podia deixar de ter um episódio com ele. Estávamos já planejando. Então você vai ver como essa história vai te impactar e vai te ajudar a crescer na sua carreira. Eu digo que esse programa é um MBA de graça para aprender com executivos incríveis como o Oséias. Oséias, obrigado pelo seu tempo, meu cara. Pô, obrigado, bom dia a todo mundo aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. 2, espero fazer jus a todos esses votos. 3, espero conseguir contribuir com alguma coisa com vocês aí. 4, reforça o tema dele. Cara, curte, comenta, compartilha, faz esse mundo digital alavancar o máximo possível. E vamos bater um papo, ver o que a gente pode conseguir ajudar aí no possível, dividir com as cabeçadas que foram dadas no passado aí e o esforço que foi alocado. Cara, você sabe que foi assim que eu cresci na carreira, né? Foi ouvindo essas histórias. Eu, curioso, querendo chegar em grandes patamares, eu pegava os executivos e falava assim, cara, vamos tomar um café, conta pra mim sua história, fala pra mim como isso aconteceu. E, cara, foi isso que foi aprendendo com as dificuldades e tudo mais, fui ajustando meu caminho e a coisa foi acontecendo. E por isso que eu criei esse programa. E eu não posso deixar de começar o programa para te perguntar o seguinte, como é que a área financeira aconteceu na sua vida, cara? Cara, foi um assunto interessante. Eu sempre gostei, desde cedo. Meu pai, ele foi consultor por muito tempo. Inclusive, ele foi controlador, depois se tornou consultor de empresas grandes e multinacionais. Então, ele já era envolvido nesse meio. Eu gostava. Um dos primeiros... Eu fiz programas de estágio na época de faculdade. Eu ia fazer mecatrônica, aí naqueles testes que a gente tinha de aptidão, na época de cursinho, ela falou, falta uma variável na mecatrônica para você aí, que é a parte humana ainda do entendimento humano, você tem essa parte de relacionamento que você gosta. Falei, tá, e aí? Ela falou, cara, eu acho que a administração faz sentido para tu, que você consegue fazer o meio do caminho entre o puro racional, vetorial, o número, com relacionamento humano. Fui fazer administração, feliz e intencional, né, que eu queria. No Mackenzie ali, uma época muito divertida. Disso começaram os programas de estágio. Acho que naturalmente eu acabei, pelos amigos e afins, também já começaram a fazer estágio em banco. Mesmo a época não sendo o hype, que o hype é a bolha do mundo de TI, as novas startups, as fintechs no passado lá, que era a tecnologia. A gente tá falando de 97, começo do ano 2000. Começo a fazer estágio, primeiro no Citibank, já olhando para o mundo ali de zeragem de caixa, já envolvendo fundo e afins, gostei muito. Que eu gostava muito das pessoas, eu gostava muito do ambiente, eu gostava do dinamismo, mesmo com a maluquice do nosso produto ser um produto diário. Literalmente, meu serviço ele tinha começo, meio e fim muito rápido, porque era durante o dia. Que na indústria de mercado financeiro, porque eu trabalhava com essa parte mercado puro, ali negociação de ativos, zeragem de caixa, todo dia eu começava e terminava. Então eu sabia qual era o resultado. Tinha um PNL, entre aspas, que só depois, mais velho, eu fui entender o conceito. Passo por isso, saio, e aí uma coisa que você estava falando de aprender com os erros e afins. Hoje eu tenho sobrinhas que estão nessa idade, eu bato muito nessa tecla, eu falo, cara, testem. Testem muito. Porque eu saio de banco, fui testar esse mundo da tecnologia, fui estagiar em algumas casas, uma que era o sonho de consumo à época, 2 na verdade. Uma sonho de consumo quanto a consumo literalmente do consumível, que era a Electronic Arts à época, que você podia jogar joguinho, essas coisas. A parte de marketing, divertidíssimo. EA Sports. EA Sports, do the game. Cara, muito legal. E eu fui entender o quão mais complexo, literalmente, é a estrutura por trás disso. Porque a gente só vê a parte do EA Sports. Sim. Mas, cara, o desenvolvimento do produto... É outro mundo, né? Cara, é sensacional. É brilhante. Eu só imagino como é hoje.
o tema de análise de mercado para isso, o timing é muito rápido. Bom, hoje a indústria de videogames, se não me engano, é maior que a indústria de cinema no mundo. Sim, sim. É um negócio insano. Fico um tempo lá, falei, cara, mas eu quero entender indústria. Fui fazer estágio numa outra que era envolvida com um produto. Ela tinha linha branca, mas eu caí numa linha de satélites deles. Não era para mim, porque o delta T do produto era muito longo, não gostei. Senti falta, depois de ter testado esses 3 grandes pilares assim de indústrias, né, que a gente tem. Falei, cara, o que eu gosto é a agilidade da coisa, o perfil das pessoas que trabalhavam, porque eu acho que o ativo intelectual de banco é uma coisa... Eu diria visceral. Cara, eu acho que são pessoas brilhantes, na maior parte. Sim. Eu gosto muito, o nível das conversas são muito legais. Numa época em que eu achava que o ambiente ele era mais até hoje classificado como tóxico, que é essa parte da competitividade mais visceral, mais faca na caveira um no outro. Mas que eu gostava daquilo, que você aprendia, eu ficava muito... eu achava muito legal aquilo. Me encontrei ali, naturalmente a coisa foi acontecendo, que eu acho que você acaba juntando 2 coisas, né? Que é onde você se consegue se ver... Onde você está feliz, consegue se projetar no futuro e vai se desenvolvendo, eu acho que é uma combinação muito poderosa. Que você pegar a melhor semente do mundo, colocar num terreno infértil, não vai acontecer. E se você pegar a pior semente e colocar também num terreno muito fértil, não vai acontecer. E se você colocar a melhor semente no melhor terreno, mas não tomar conta daquilo para manter... Também não vai acontecer. Então, eu acho que teve esse caso. Então, com isso, acabou levando... a essa carreira em mercado financeiro. Hoje eu tô com 46, são 26 anos dessa brincadeira já. Já dei muita cabeçada, já aprendi algumas coisas, muito para aprender ainda. É um ano para mim muito extremo, porque eu passei por muita coisa, enfim. E entre as coisas que eu estou repensando, muita coisa, fazendo muito balanço de muita coisa, uma das poucas coisas que eu tenho ainda certeza eu continuarei envolvido com serviços financeiros. É uma das poucas coisas que eu tenho plena certeza. Tipo, minha família e o tipo de trabalho eu sei com o quê. O como eu tô revendo algumas coisinhas, mas o que eu tenho certeza que virou para mim uma paixão, assim. É mesmo porque o mundo ele tá trazendo várias possibilidades, né? Sim. Então assim, ele tá Sim. mudando muito, se reencontrar, porque grandes instituições financeiras antigamente dominavam, hoje você tem muitas FDICs, muitos bancos novos, muita coisa acontecendo e principalmente a globalização dos serviços financeiros. Sim. Então hoje você pega pequenos bancos, né? Não são pequenos, mas você pega bancos que hoje você tem uma conta que ela é local e ela também é global dentro da mesma conta. Sim. Virando uma chavinha, ou seja, a coisa está mudando, né? E eu vejo que até grandes empresas, vejo executivos de grandes empresas aí repensando como você está fazendo, que caminho seguir dentro desse novo universo, né? Isso, até porque assim, vamos pegar um exemplo massa, extremo. Você começa a ver Apple colocando o pé dentro do mercado financeiro, Amazon colocando o pé no mercado financeiro. Mercado Livre, que já está consolidada. Já tem consolidado no Brasil. Juntando ainda com ativos digitais, que, o Mercado Livre fez o que fez, tem os envolvimentos com o MB deles, que é sensacional, um time super forte, super legal, que eu respeito demais. Então, eu acho que sim, tem esse tema do que... o que fazer? 2, como e 3, aonde? Que eu acho que são 3 pilares muito interessantes. O quê? Tenho muita certeza, eu gosto muito do mercado financeiro e esse princípio nosso do produto rápido, estruturado, como ele funciona. Como fazer já começa um pouco de diferença. Que a gente está falando, cara, onde eu vou trabalhar? Eu sou um exemplo, claro que nos últimos 5, 6 anos da minha vida, eu não trabalho do Brasil. Eu sou contratado nas Bahamas, sou contratado nos Estados Unidos, e trabalhando daqui, tocando equipe na América Latina como um todo, vendendo um produto que nem liquidado no Brasil é. É um como diferente. O que te leva aonde? Isso posto... Faz sentido eu ficar em São Paulo, que a gente está brincando agora, para vir agora, para cá eu levei quase 1h10 para fazer 9 quilômetros, 8 quilômetros nesse trânsito. Faz sentido? Não sei. Eu não tenho resposta, eu só tenho pergunta nesse momento. Mas acho que cada vez mais, é como a gente está falando, se torna cada vez mais complexo. E eu acho que isso expande muito, principalmente para o tema que a gente quer falar muito aqui, que é as pessoas pensando em carreira, pensando em olhar para o mercado lá para fora... ter essa exposição, ter essa experiência,
traz variáveis cada vez mais interessantes. Eu acho muito legal para onde a coisa está indo. E eu espero para o ano que vem um ano muito divertido, assim. Não, vai ser. Literalmente. Vai ser um ano divertido, porque muita coisa está acontecendo, até com muitas tecnologias e IA. Mas você tem uma visão muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de conversar, né? Eu até trouxe para você para falar para um grupo também que faz acompanhamento comigo. A visão que você tem desse trabalho mais global. Sim. Então, Sim. antes eu queria explorar como aconteceu essa globalização do Oséias. Como é que isso se deu ao longo da sua carreira? Como é que você chegou a uma posição internacional? Acho que tem duas variáveis. Tem a variável do não intencional no começo, que foi a minha carreira, ela sempre foi voltada para fundos offshore, fundos que são estruturados fora do país, que servem ou de veículo para um fundo que vai no Brasil, vai para fora, ou é feito para gestão de patrimônio, gestão de fortunas lá fora. Eu gostei, e aí a gente volta ao tema anterior, que é, cara, você tem que colocar a pessoa certa, às vezes no lugar certo, acaba entrando e vai, desenvolve sozinho. Por gostar disso, eu acho que vai uma grande combinação para quem está buscando, e aí é uma coisa que estou pensando cá com meus botões, que é uma combinação de buscar, sempre estar estudando, buscar ser bom no que você faz, que vai te levar a ter resultado. A função disso também, você acaba tendo exposição dentro do ambiente e seja constante. Eu acho que essa combinação desses três fatores é importante. Como aconteceu isso? Por estar sempre envolvido com fundo offshore, e eu tive uma exposição muito constante. E sempre busquei aprender muito sobre isso e querer trabalhar bem se isso me tornar uma pessoa que entregue ser bons produtos nisso, seja uma referência nesse assunto. E isso acabou me fazendo passar por algumas casas muito legais no país, que são bancos de ponta, o que acaba só reforçando esse ciclo que é o virtuoso, por estar nesses ambientes que eram ambientes extremamente demandantes, que te demanda estar sempre atualizado, demanda fazer boas conexões, você acaba aparecendo. Nessa combinação do aparecendo, você começa a fazer cada vez mais perguntas junto com a equipe, que começa a entrar uma variável da tua equipe, quando você vai ficando mais sênior, tem pessoa que tem que fazer gestão, te ajuda a fazer a coisa acontecer, isso te traz resultado, que te traz exposição. Então eu acho que essa combinação de busque ser, como aconteceu, sempre quis ser uma pessoa que faz bem o que faz. A partir disso, eu queria estar num ambiente correto, conversar com as pessoas que fosse interessante e que me ajudasse para fazer o que eu fazia. E de uma forma constante, entregue resultado de uma forma. Não adianta voo de galinha que falam, né? Cara, só é um salto, né? Não é nem um voo. Aquele que nem no meu hobby é uma brincadeira que eu tenho, eu sempre gostei muito de andar de moto, mas pista. Quem ganha corrida não é a velocidade máxima de reta, é a velocidade média. Então não adianta você vir muito rápido em determinado momento na reta só e tem que frear e depois se perder na hora de fazer o resto do cena. Cara, reduz um pouco na reta, freia um pouco antes, mas tem uma velocidade de entrada de curva melhor, traciona, sobe, levanta a moto e vai embora. A tua velocidade média é mais importante, a consistência tenha bons resultados de forma consistentes e traga as pessoas corretas, demonstre para isso. E é um bate-papo que a gente teve lá, né? Não adianta você, cara, quando deu tudo errado, você ligar pro seu amigo e falar, então, me ajuda com tal coisa? Não. Cara, vai montando a tua história, vai conversando com as pessoas, vai mantendo um networking que você é, faixa preta nisso, funcionando bem. Chama as pessoas pra falar, e aí, cara, você tá bem? Como é que tá acontecendo na tua vida? Me ajuda a entender. Putz, ó, eu tô fazendo tal coisa, faz sentido pra tu? E às vezes a pessoa pode vir numa indústria totalmente diferente da sua, mas vai mantendo isso, esse exercício constante, que para esta variável do estar sendo exposto para os ambientes, ajuda muito. Então, como apareceu, acho que foi isso. Naturalmente, era o mundo do offshore, que já eram fundos fora do país, em ambientes muito legais, que eu buscava, que era um tema que eu queria. Eu tinha essa meta para mim desde pequeno. Eu queria ser referência em algumas coisas. E com isso você vai nutrindo a coisa. E acho que acaba sendo até um tema natural. Porque como você trouxe, o mundo está cada vez mais globalizado. Com tecnologia. Então as barreiras se tornam muito líquidas, muito, muito fáceis.
Eu tô falando, eu trabalho lá fora há um bom tempo já. Agora, oficialmente, lá fora há um bom tempo, fazendo gestão de time que tá praticamente todo fora, utilizando de ferramentas o tempo todo. De tecnologia. Então, eu acho que esse é um tema, cara. Busquem ser referências no que vocês fazem, tenham resultados constantes, levem para quem faz sentido. E se apropria da tua carreira e vai para cima. Você vê cada vez mais como futuro do trabalho aí, se vê como dono, como um mini CNPJ. O teu CPF pro seu CNPJ tá cada vez mais imbuído, tá um mais preso dentro do outro, cara. Perfeito. Para o vídeo, volta, pega caderno, caneta, anota. Você viu as regras aí. Mas eu queria explorar um outro ponto. Você começou falando que não intencional, né? Sim, o offshore foi não intencional, para começar. Não intencional. Mas da onde veio? E aí, isso que eu gosto de explorar, que é, eu já entrevistei executivos como Ângelo Colombo, da Swiss Re. Tá bom. Acompanhei, vou colocar o card dele aqui. Legal. Onde a carreira dele foi planejada com os pais. E tinha um passo a passo. Tá bom. Tudo foi intencional. Tá bom. E eu converso com executivos como você, que, diga-se de passagem, 98% é não intencional. A coisa vai acontecendo. Da onde saiu do Oséias essa questão do, cara, unir esse tripé e como é que você foi desenvolvendo isso ao longo da sua jornada? Porque por ser não intencional, ou seja, intencional era que você sabia o que você queria. Mas as outras coisas foram acontecendo, o relacionamento foi acontecendo. Como é que você se mantém visível? Como é que você faz isso a ponto de chegar onde você chegou? Eu vou dar até um passo atrás, assim, o não intencional era o como. E esse é um tema, assim, uma pausa. Eu tô ficando mais velho, eu tento simplificar cada vez mais minha vida. Com perguntas muito simples. O que, como, quem, quando. Que nesse mundo maluco que a gente tá jogando as coisas, usando o rótulo de complexidade, às vezes, para umas coisas. Calma, respira. Então, assim, o que... Eu sempre gostei muito do tema de viagem, eu sempre olhei para lá para fora com muita... Às vezes até uma visão romântica, mas velho, você vê que é romântico. Cultura europeia, com toda a parte de passado, o velho continente, pô, isso eu achava demais. Estados Unidos, com toda aquela correria, Nova York... Desde pequeno, sempre gostei dessas coisas. Então, assim, eu sabia o que eu queria. Eu não sabia o como. Exatamente. Olha como os pontos se conectam. Né? Entendeu? Então, assim, diferente, eu acho, do nome que você citou, que foi intencionado com os pais. Meus pais sempre foram muito abertos quanto ao como. Mas, tanto minha mãe quanto meu pai, em cada um no seu pilar, muito claros no quê. O meu pai sempre me cobrou muita coisa e sempre me deu muita desafio para fazer as coisas acontecer. E minha mãe tinha um lado muito humano em complemento, o good cop, bad cop. E, porra, com todo o amor do mundo, no suporte para tal. Então eles faziam muito bem esse jogo. E hoje, mais velho, eu olho e eu sabia que era intencional deles. Era sacanagem dos dois comigo para fazer isso acontecer. Um te dava a meta e o outro te dava o alicerce emocional para isso, poder... Putz, meu pai botava muita pilha, desafiado, até por causa do meu perfil. Eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo do que eu. Outro perfil. Então eles foram muito sábios nesse momento, tá? E aí eu acho que nesse tema que você falou agora, isso posto do que, o como, dessa tríade, eu acho que um tema que é muito importante é, cara, humildade. Tu não sabe das coisas. Então, tenha pessoas... que já fizeram, construíram algumas coisas, que você olha e você fala, cara, brilhante. Eu tenho uma pessoa assim, algumas, mas 2 ou 3 nomes que me vêm sempre à cabeça. Um tá como um diretor no Bofa hoje, que, cara, eu acho sensacional, porque o tema que a gente tava falando do pilar de relacionamento, cara, é um tecnicamente é um absurdo, principalmente hoje no cargo dele, o técnico é ser bom gestor. Brilhante, brilhante. Resultado dele de consistência é insano. Tem uma outra pessoa que está no Santander, hoje ela é VP de uma cadeira gigante lá, que também, cara, com toda o low profile, entre aspas, dela, cara, conversar com ela sempre é uma aula. É nutritivo, né? Cara, você aprende, você fala, nossa, como eu não pensei nisso antes? Então eu acho que isso é um tema que vem muito nessa forma do como ter isso.
essas pessoas me ensinaram. Então busquem pessoas que já construíram alguma coisa que você queira. E para mim isso não vai só para vida profissional. Para mim isso é vida Pessoal. Isso é pessoal, perfeito. hoje acadêmico. Para mim, quem são essas pessoas? Busque. Que, cara, esses caras no mínimo já fizeram algumas cabeçadas, eles deram que você pode ou evitar, ou até mesmo algumas vezes, esses caras podem nem estar mais aqui, tá? Eu já vi pessoas comentarem que tem pessoas que cara, quem tava falando? Eu tava assistindo outro dia um assunto com um cara que eu gosto muito na internet, ele falou, cara, um dos mentores que ele tem é Leonardo da Vinci. Falei, oi? Como assim? Eu tenho um mentor que ele nem sabe que é meu mentor. Pode ser, que é aquela cara que você mira Que é o cara com um insight. isso e fala, nossa. E pra mim, muitas vezes, tá? Mesmo se eu não tendo acesso com essas pessoas tanto como eu tinha, porque esses caras têm umas vidas insanas de corrida, eu me pego perguntando às vezes, cara, o que eu falaria pra tal pessoa se fosse sentar com ele? Como é que eu vou ligar pra falar pra ele? Falar, cara, então, tô com essa dúvida, o que você faz? Oi? Só acho que nesse exercício já te tira de uma zona de conforto muito grande, que eu acho que ajuda muito e acaba abrindo espaços, abrindo caminhos, que muitas vezes essas pessoas sabem com quem falar, apareça, como entregar o resultado, tenha número, não tem o que fazer, e esteja preparado para tal. Que aí a gente volta, eu acho que para mim esses 3 pilares são muito fortes, que é, cara, seja bom no que você faz, e aí eu acho que hoje, principalmente no tipo de sociedade que a gente está, onde a gente fala cada vez mais de direitos, calma, você tem responsabilidade. Liberdade não é você poder fazer, na minha pífia opinião e algumas linhas filosofais, tá? Não é você fazer o que você quer o tempo todo. A liberdade é qual tipo de responsabilidade você vai buscar. Exatamente. É diferente. E o quanto você está disposto a cumprir, É isso. exatamente, a assumir o efeito O daquilo que você fez. ownership disso Exatamente, é teu. exatamente. Então eu acho que para esse pilar que a gente está falando de estar preparado, cara, vai para cima, estuda. Nunca pare de estudar, que é uma veia que eu tô entrando cada vez mais pro mundo acadêmico, que eu tô me divertindo, assim. Tô achando divertidíssimo também, como uma coisa consegue falar melhor com a outra. E isso ajuda muito na forma de pensar. Então eu acho que eu volto nesse tema. Cara, esteja sempre muito bem preparado. Essas pessoas ajudam muito a você a como, tá? Porque ele vai te falar por que você não tá conseguindo levar pro lugar onde você precisa ou porque você não tá tendo resultado. Cara, tenha resultado, entregue, que não adianta nada você tá muito bem preparado, conhecer as pessoas e não tiver número, esquece. Não vai acontecer. Você pode ser o melhor cara do mundo, você pode ter os melhores resultados possíveis. E se você não conseguir empacotar isso numa forma de venda boa, não vai acontecer também. Então eu acho que essa tríade eu sempre volto. E para isso acontecer, eu volto no tema do quem, que é, cara, tem essas pessoas que eu acho que te ajuda muito a desbravar esse caminho. Essas pessoas podem estar próximas ou não, mas busque isso. E é onde me ajudou muito. Me ajudou, acho que eles foram essenciais, às vezes acho que até além. Eles nem têm consciência que isso, o quanto influenciaram. Isso eu acho muito legal, cara. Cara, acho muito legal. Espetacular. Uma jornada, cara, global. Sim. Num mercado Sim. que é visceral. Sim. E aonde você, um erro pode te trazer um impacto para a organização, impacto financeiro Grande. absurdo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na sua carreira? Aquela que você falou o seguinte, você foi dormir e você falou assim, cara... Já tiveram algumas. Eu acho que elas mudam conforme muda o tamanho da sua cadeira. Eu já tive momentos onde, ainda como analista, errar uma planilha que eu sabia que ia dar exposição para um fundo gigante. E um chefe que eu tive à época, brilhante, o Claudinho, cara, um japonês insano de inteligente, conseguiu arrumar a tempo, mas eu passei alguns momentos morrendo de medo. A primeira vez que eu assumo uma cadeira de gestão para valer, tínhamos 28, 29, num banco local com exposição lá fora, e a gente desenquadrou um fundo num negócio gigante. Então o problema é diferente já, que você sai de um problema no primeiro só financeiro, para o segundo que você tem financeiro, você tem de imagem e você tem regulatório. Aí depois de dores de cabeça, cara, quando eu vou assumo a equipe Latam do banco no Caribe, foram 3 meses de bateção de cabeça. Porque você está falando, no meio da pandemia, a equipe inteira distribuída do México até o Uruguai, um bom número de pessoas aí, 2 dígitos altos de pessoas, cada um com a sua cultura, um time que estava totalmente descentralizado.
unidades que estavam dando dinheiro, unidades que estavam dando prejuízo e unidades que a gente não tinha a menor ideia. E eu falando, cara, então, como é que eu falo com as pessoas para começar? Que era um tema atrás, que é muito fácil técnico. Como é que eu monto um senso de time nisso aqui? Então, é isso que eu tô dizendo, é isso que eu tava pensando aqui. Porque assim, você vem de um segmento onde o conhecimento, a parte técnica, ela tem que ser extremamente apurada. Sim. E aí depois você entra Sim. pra gestão de pessoas. Sim. Que aí você entende que a parte técnica financeira, ela não é tão complexa quanto o ser humano. E essa transição, para mim... Tá aí, um dos momentos mais difíceis da minha vida é fazer essa transição. Do técnico para as pessoas. Porque é muito fácil a gente hoje, pra mim, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de ficar no meu canto, eu pego meus livros, eu gosto de a fundo em determinado assunto e vou muito bem por mim só. Mas quando lidando com outras pessoas, é outra conversa, cada um trabalha de uma forma. E é que eu volto à brincadeira do o que versus como. Você com gestores tem que se preocupar cada vez mais com o que e um pouco menos com o como. Não faz o menor sentido, eu acho que foi Steve Jobs que estava dizendo isso. Você vai lá, a gente tá numa... Hoje é a era do conhecimento. Cara, nós temos pessoas que vêm de faculdades brilhantes, até porque a exposição internacional é cada vez mais fácil. Eu tenho uma sobrinha próxima, que eu te comentei contigo, pô, ela fez GV aqui, estudou... Depois ela foi fazer um curso extra em Lyon e no meio do caminho ela fez uma exposição em Sorbonne. Chegou aqui e está trabalhando no private banking de um banco muito legal. Faz sentido para você falar para essa pessoa delimitar demais o como ela tem que fazer as coisas? Eu acho que sim, você tem que falar, cara, o que é isso? Você tem um como que vai daqui, aqui, daqui, aqui. Porque você não pode, você tem que fazer gestão do risco das coisas que ela pode fazer errado. Mas deixa essas pessoas livres. E aí, às vezes, tem um tema para menos para mim, tá? Era muito complexo, muito complicado no começo. Eu falar, cara, você não vai fazer da mesma forma que eu faço. Afinal de contas, eu sou o cara que sabe tudo. Como você não vai fazer o Excel desta forma? Como você não vai fazer tal coisa de tal forma? Como o teu layout não é igual ao meu? Jura? Pretensão, não? Cara, 1 ano e pouco atrás, a gente estava contratando um garoto que era... A gente estava com um problema sério num país aqui sul-americano, numa operação. Quem trouxe a solução foi um estagiário programando em R. Aí o meu gerente nesse lugar falou, então, Zé, você vai querer ver analisar o que ele fez no detalhe? Eu falei, jura? Eu? Eu nem tenho competência para tal. Volta. Tira o eguinho. O que? Faz sentido? Beleza. O como tá dentro dessas barreiras que geralmente é alinhada com outro, cara, temas regulatórios, temas financeiros, potenciais liabilities envolvidos. Pô, tá tudo dentro, tá funcionando, é auditável. No meu caso, porque a minha empresa demandava, era auditável porque eu tenho outros pares, outros shareholder envolvido, partners envolvidos. Cara, pau. Então eu acho que um tema muito importante nesse tema, que é onde eu sofri muito no começo, tava com 28, 29, com a primeira vez que eu tive equipe, era como eu largava o osso, a forma de roer o osso era diferente. Então eu tinha que fechar o cara. Cara, ok, a gente tem que roer o osso. Mas como eu faço para roer é diferente do seu e tá tudo bem. Desde que a gente saiba, cara, que tá dentro desses parâmetros, que pode ser maior ou menor, aí vai entrar uma outra variável, senioridade, potencial liability, essas coisas como um todo. Mas eu acho que esse é um dos grandes temas que eu, pelo menos, sofri no passado, tá? Do como as pessoas trabalhavam, principalmente quando fazendo gestão de time. Que aí começa uma maluquice, principalmente pra gente estar falando aqui o tema de ser globalizado, é o que a gente tava batendo papo aqui. Uma coisa é trabalhar com o brasileiro, carga de trabalho, uma vez até essa mentora que estava dizendo, que o Sandra comentou, ela falou, cara, as diferenças de trabalhar o brasileiro, o americano e o europeu. Brasileiro, a gente pega e vai. E aí vai arrumando no meio do caminho, até porque na minha indústria financeira a gente foi formado ainda, muitas pessoas que são mais velhas que a gente pegou final do mundo de inflação, nosso arcabouço regulatório é uma coisa insana, muda a cada 5 minutos. Cara, você vai. Logo, a nossa eficiência, a gente não é tão eficiente. A gente é eficaz, a gente entrega, mas nem sempre a gente é eficiente. Americano, eficácia na veia e eficiência na veia. Mais limitado ao pedacinho dele ali. Cara, o que a gente tá falando? A gente vai fazer lá da caneta? Fecharam, vou fazer qual parte da caneta? A parte da tampa? Tá, vamos fazer, fechamos, batemos, fechamos certinho. Tá, me esquece. Eu vou te entregar. Acabou, tá entregue. Europeu. Cara, ele faz muita análise.
Muita análise. Então ele consegue ser muito no final eficiente na execução. O planejamento às vezes sofre, o que pra gente, pelo menos pra mim, tá? Eu falo, não, gente, vamos. O cara fala, calma, respira. Quando eu trabalhava no Deutsche Bank. Respira, vamos conversar primeiro, vamos arrumar. O indiano, como a gente estava falando, pô, num ambiente onde você tem mão de obra extremamente vasta, altamente qualificado, porque lá estudo é um movimento, é uma ferramenta de Exatamente. o movimento social é muito forte. Cara, para fazer esses caras saírem da inércia para começar a fazer, geralmente dá muito mais trabalho. Mas porque ele tá se protegendo também. Então é uma coisa que a gente fala, pô, o cara não vai não. Vai, mas você tem que entender. Então eu acho que essas jogadinhas do como você faz, eu volto à tua pergunta original do qual é o principal desafio, para mim estava muito vinculado com isso, tá? O de eu parar de falar o como, respeitar a forma do outro fazer o como e me focar cada vez mais no quê? Entrando no como quando era demandado, só para ajudar. E muito mais na linha de fazer pergunta do que dar resposta. Porque se eu sinto, vamos falar, se eu sentar hoje para conversar com esse garoto que fez a programação em R, a coisa toda, não adianta eu falar para ele como fazer? Não. Mas qual foi o ponto de inflexão do Oséias para virar a chave? Porque assim, eu vou falar para você que eu passei por uma situação, todo líder passa por uma situação como essa, que foi quando eu assumi uma cadeira maior. Eu passei por uma situação onde eu saí de colega para chefe. Tá. Então era amigo de todo mundo, Tá. virei chefe de todo mundo. Tá bom. Tá? E aí você vê que as pessoas, elas, principalmente aqui no Brasil, elas utilizam de subterfúgios de você ser amigo para achar que pode ter maiores benefícios ao longo da sua jornada. Isso. E você passa a ter uma série de coisas e Tá. você, para se proteger, você faz o quê? Eu preciso entregar resultado, deixa que eu faço, eu vou pro como, eu não vou pro quê. Tá. E chega um momento da sua vida onde você precisa falar o seguinte, virar essa chave, que foi um dos momentos mais difíceis do meu desenvolvimento de liderança. Tá bom. Foi exatamente isso. Qual foi o ponto de inflexão do Oséias para sair do como e ir pro quê? Tem dois. Um muito forte, quando eu vou trabalhar num banco grande que tem aqui, novo. Nas primeiras vezes que eu assumo um cargo de... A primeira vez oficial que eu virei head de área, aquela coisa toda, bonita, né? Tinha um senhor que trabalhava fazendo uma operação XPTO ali, específica. Ah, cara, 16 anos, uma coisa assim. Eu, novo, querendo mudar o mundo ali, né? Trazer um monte de coisa de eficiência, KPI, afins. Ele falei, então, vamos deixar de fazer isso aqui? Eu preciso da sua experiência fazendo aquilo ali. Ele virou pra mim, literalmente, e falou, não vou. Oi? Não vou. Continuarei fazendo isso. Cara, eu não entendi aquilo. Fiquei, nossa, como assim? Não faz sentido. Irritado pra caraca com o assunto. Porque todo o meu planejamento baseava em tirar ele de lá. Tá bom. Aí fui falar com um cara que era, na época ele era superintendente, hoje ele é um MD de uma corretora X aqui no Brasil. E foi muito interessante, do como, né? Ele falou, ó, por que você tá preocupado? Sabe o que você faz? Pega tudo que você tem mapeado, você tá mapeando, então era uma área de cunho operacional, na época. Ah, isso é uma coisa divertida depois pra gente falar. Eu mapeei todas as áreas, todas as atividades que tinham na área ali que eram operacionais. Ele falou, cara, pega tudo que é manual ali, de baixo, valor agregado, mais de repetição. Começa a colocar nessa pessoa que tá querendo só fazer. Não quer mudar de jeito nenhum. Porque ele quer apertar botão. É indiferente do que ele quer apertar o botão. E é dele, tá ok. Não adianta você ter, cara, só luthier ou só tocador de piano. Você tem que ter os dois. Coloca e tira isso das pessoas que querem começar a fazer coisas diferentes. Então eu acho que isso... E deu certo no final, tá? Essa pessoa reclamou 2, 3 semanas, mas abraçou a ideia e foi. As pessoas que queriam fazer coisas diferentes abraçaram a ideia de fazer coisas diferentes, de forma diferente, foi, porque eles começaram a ter capacity. E foi. Então eu acho que isso foi uma lição muito forte de inflexão de, cara, respeite a característica, o como de cada um. Que é que a gente tava falando, pô, larga o osso. Você sabe que tem que moer o osso, mas para. Não é porque eu vou comer ele envezado, tu vai comer... Né? Cada um faz isso, mas entrega. Isso pra mim foi muito forte. A forma que ele falou com uma simplicidade, que eu saí da sala falando, falei, cara, como eu não pensei nisso antes? Não é possível. Eu, o maioral, com 28, fazendo MBA, puta, eu sou o cara. Cara, você não sabia nada ainda. Então isso pra mim foi muito forte. Isso me fez aprender horrores. E tem uma outra coisa que assim, me bateu uma vez que eu falei, cara, eu acho que materializou muita coisa disso no passado, que é essa ânsia do como fazer as coisas, pontos de inflexão, você faz, deixa de fazer, quem vai fazer, como. Eu tava numa conversa uma vez, já em outro lugar,
assumindo um desafio, que me falaram, cara, tem uma área flutuando aqui que tem que estruturar. Eu falei, não, dá, eu faço. Ah, cara, tem certeza? Eu falei, tenho. Daqui que eu toco. Eu vou estruturar essa história. Vamos, pode tocar. Aí eu falei, cara, mas então, quanto de recurso eu vou ter? Quanto de pessoas eu vou ter pra colocar isso em pé? Que eu não consigo fazer tudo sozinho. E ele me soltou uma frase que eu achei muito boa, que, cara, eu prendo isso pra mim até hoje. Assim, ele falou, cara, não se preocupe com esse tema. A sua cadeira, vai ser tão grande quanto a tua competência de tocar. Cara, eu levo isso como um tapa na cara, eu levo isso como Então, eu tava pensando nisso agora. Isso foi um conselho? Então, eu não sei. Eu não sei até hoje. E dependendo do momento, eu uso ele de uma forma. Tem hora que eu uso como elogio, porque no final é o tema da confiança. Cara, vai, toca. Relaxa que a gente vai fazer crescer. Tem um lado também do tapa na cara, do cara, ô, easy, menos, jovem. Para de querer já trazer pacotinho fechado, monta. Mas eu achei é uma coisa que eu tenho muito guardado isso, cara. A cadeira do executivo vai ser conforme o tamanho da tua competência. E é um cara que tem uma carreira, assim, brilhante. Hoje ele é CEO de uma asset, facilmente, eu acho que uma das principais assets do país. Foi presidente de banco aqui, já. O cara é brilhante. Pegou um negócio que tava meio capenga nessa instituição que eu tava, deu um super banho de loja, arrumou a coisa e já conseguiu. Nossa, é outra que eu levo pra mim também. Então eu acho que esses momentos de inflexões, eu acho que esse foi lá atrás para largar um pouco a mão do como e, cara, relaxa, começa a pensar o como estruturar melhor as coisas. Larga, então, acho que para de querer ser o cara que vai botar a mão o tempo todo, que essa dicotomia sempre vai existir, cara. Conforme, quanto mais sênior se você se tornar, menos tático você vai estar pondo a coisa. Você não entra mais no dia a dia. E é uma alusão que eu faço assim, cara, você pode ver que geralmente o general da batalha, no passado, ficava no campo alto. Ah, significa que ele não sabe ir pro campo de batalha e fazer o que tem que fazer? Não, ele vai lá, ele faz muito bem feito. Mas ele fica lá em cima, no natural. Por quê? Porque ele sabe pro cara que é o soldado que tá começando, ele vai falar, então, você vai pelo flanco esquerdo e faz tal coisa que vai dar certo. Mas por que ele sabe disso? Porque ele estudou e porque ele passou. Então é por isso que eu tô gostando cada vez mais dessa combinação do mundo acadêmico com o mundo prático ali. É uma combinação muito forte. Que se a teoria fala que deu certo, alguém parou, estudou, fez modelo, testou na teoria, e uma outra pessoa foi lá, testou isso na prática e deu certo, sério que eu vou falar que não dá certo? Por quê? Me ajuda a entender. Cara, a academia tá falando que fica em pé. O mundo de business fala que fica em pé. Jura? Só você é o cara tão brilhante que olha para aquilo e fala que não dá certo? Não sei. Se questiona. Não, faz total sentido, cara. E mesmo porque eu vejo hoje, pelo menos no mundo corporativo, muitas pessoas olhando do general falam assim, é fácil para ele falar, porque ele tá lá. Opa. Mas no final das contas, aquele cara tá preservando a vida do soldado. Tipo, não vai por aqui, você pode tomar um tiro. Ele não quer perder nenhum soldado. Então é uma visão também que as pessoas têm que ter de que se a pessoa chegou lá, vamos aprender, vamos olhar e vamos juntar. Porque assim, eu acho que eu conversei com a minha gestora essa semana, ela participou de uma reunião aqui no Brasil. Ela falou, nossa, como as pessoas passam mais tempo reclamando do que executando, né, Paul? Falei, é uma característica que nós temos aqui do país, né? Porque a gente tem essa característica de demorar para poder aceitar e executar no último momento, é uma característica nossa, que você não vê em outros países, né? É menor, eu diria, porque assim, na minha pífia opinião e experiência, tá? A cultura latina, ela tá muito acostumada em ter o grande pai provedor. Seja o Estado, seja a empresa. É o patriarcado, né? Então, eu acho que... Não, eu acho que até é diferente da figura do patriarcado na figura do homem. Por exemplo, no passado, é aqui brincam, né? Vá, estude, faça um concurso público para ser provido o tempo todo. E eu não estou colocando em xeque o valor do concurso público. Eu estou falando da grande figura provedora. Isso não é uma característica só brasileira, tá? A América Latina hoje tem... E eu vejo alguma coisa no Caribe também, tá? Sempre, porque vai na pirâmide de Maslow, né? O concurso público ele vai te dar a segurança que você precisa. O básico ali tá garantido já. E, cara, e aí eu acho que vale até a gente comentar. Tem algumas figuras, entes públicos, tanto no Brasil quanto lá fora, principalmente no Brasil, que são espetaculares tecnicamente, tá?
Receita, Banco Central, exemplo prático, Pix. O Pix. Cara, é genial. insano o que a gente fez aqui. É insano. É sensacional, mas nisso, posto, o que eu tô querendo dizer, essa cultura nossa é... Como nós temos isso e nós temos essa cultura muito hierarquizada, que nem você falou, quem eu conheço, o Brasil continua sendo o país do... Você sabe com quem você está falando. É o país ainda da simbologia. Então, que abre portas, simbologias abrem portas, e aqui no Brasil muito mais. Enquanto se você vai para alguns lugares, você tem uma foto clássica que demonstra isso, na Suécia, que é um collector, Você tá no trem, na Suécia você entra no trem e depois eles vão carimbar o seu ticket. Sim. E é o cara pedindo o ticket da princesa. E ela entregando o ticket como qualquer pessoa. Então eu acho que tem muito esse distanciamento também. Então eu volto ao tema aqui porque é muito mais fácil você reclamar tendo um provedor. Mas a culpa é só do provedor? Ah, por que tal pessoa foi promovida e eu não fui? Porque eu, no momento desse, eu tô passando por um momento que nem eu estou saindo de uma sociedade onde eu estava numa gestora lá fora. Ah, a culpa é deles? Sério? Será que a culpa não é minha? Até onde a culpa é minha? Até onde eu analisei o projeto previamente? Até onde eu fui entender como funcionavam as diferentes culturas? Até onde eu fui entender que a discussão de deixar de ser funcionário do banco para me tornar sócio de... A forma da comunicação com os meus sócios seriam diferentes? Tem esse exercício. Então seria muito mais fácil apontar o dedo. E, cara, qual que é a diferença de eu reclamar disso do analista que está começando a carreira? Nenhuma, exato. Chama a responsabilidade para tu, porque no final do dia é que eu volto ao tema da sociedade, assim, né? Nós estamos indo para uma sociedade que cada vez mais fala sobre direitos. E as responsabilidades? Deveres, né? Cara, a lei humana, ela eu não acredito que ela vai se sobrepor sobre a lei natural. A lei natural, ela continua sendo hierárquica e ela continua cobrando da sua responsabilidade. A nossa, não adianta só ficar em casa, por que ninguém agora me ligou me falando que eu tenho aqui uma estrutura, um cliente que tem 320 fundos para colocar aqui fora e ele tá aqui, Oséias, é para você porque você é um cara muito legal. Não é assim que vai funcionar. E tá ok. Para, volta, respira, pensa e vai pra frente, assume. E essa é uma das coisas que eu mais falo, até falei no nosso grupo lá quando aconteceu. As pessoas têm que entender que o jogo é o jogo, a regra do jogo ela existe. Ótimo exemplo. E você pode reclamar o quanto você ela quiser. É o que é. Ela é o que é, cabe você aceitar ou não. Quer jogar o jogo? É isso aí. Eu jogo o jogo. Não quer jogar o jogo? Saiba que sua carreira e sua vida vai ser afetada por você não querer jogar o jogo. É isso aí. Que foi achei aquele exemplo muito legal, muito rico a discussão. E para quem não tá sabendo, a gente teve um evento X, conversando com algumas pessoas, e veio à tona a gente estava falando sobre a importância da formação acadêmica. Exatamente. Como ela continua abrindo portas. E aí entrou essa discussão até onde isso faz sentido, não faz sentido, é elitista, não é elitista. Mas, no final do dia... O jogo é o jogo. O jogo é o jogo. E assim, cara, não adianta a gente pegar os pontos fora da curva, numa curva normal, ali estatisticamente, eu pegar os Zuckerbergs, os Bill Gates da vida e querer normalizar, falando que se eu não fizer uma faculdade, eu vou montar uma empresa de trilhões. Calma. Não, mas é o que eu falo pra todo mundo. Às vezes fala assim, um time vai jogar um campeonato. Ele tá com o melhor elenco do mundo. E ele sabe que ele tá com o melhor elenco. E jogou bem, só que o outro time se defendeu. E aos 45 do segundo tempo, fez um gol. É isso. Mas isso não é justo porque eu tenho o melhor elenco do mundo. Cara, que pena. É o jogo. Jura? Paciência. Pô, cara. E às vezes pode dar tudo errado, tá? Sim. E é da vida. Sim. Por isso que às vezes eu vejo muita gente falando assim, você tem que entender. Não, cara, você não tem que entender nada. Na verdade, o jogo é o jogo. Cabe a você se moldar e ajustar. E eu acho que isso no mundo corporativo faz total diferença. Você entender como o jogo é jogado. É isso. E são muitas regras que não são claras, né? E principalmente quando a gente volta ao tema inicial daqui. Porque não existe manual, né? Escrito. Não. E outra, se a gente tá falando que você vai trabalhar no mercado globalizado, você quer esse negócio, você vai trabalhar com culturas diferentes. A forma de traduzir a comunicação é diferente. A gente conversar entre nós como brasileiros é uma coisa, nós conversarmos com
hoje, sei lá, com um argentino vai ser outra coisa, que é diferente do americano, que é diferente extremado do indiano, que é o que a gente estava conversando aqui. E, cara, ele não tem que entender. Se ele não está entendendo, tira um pouco do ego da variável e se pergunta, por que que ele não está entendendo? Ou ainda, ainda mais quando você começa a ter equipe, até onde ele não está entendendo, ele está entendendo sim o que você está falando, mas ele não concorda. E às vezes ele pode não estar concordando porque você está errado e você nem está percebendo. É. Então eu acho que assim, o sistema do ter que entender, não, fala, cara, peraí. Pessoal, eu estou entendendo que a gente vai desenvolver uma caneta que vai passar a vender agora no mercado, portanto, assim, 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 assado. Você concorda, pô? Tá claro pra tu? Putz, não. O que que não tá claro? Que a gente está desenvolvendo a caneta, que a gente vai usar esse canal para vender, vai ser esse público consumidor, é esse preço. Vamos fatiar o boi em bife aqui. Exatamente. Do que a gente está falando, cara? Putz, você vai virar para mim, cara, ô Zé, eu entendo que vai ser a caneta, eu entendo que a gente vai vender ela a tanto, mas eu acho que não é para esse público, é para aquele. Por quê, cara? Eu fiz toda a minha pesquisa com marketing, fiz a minha análise de mercado, para que foi? Aí você pode falar, cara, não, porque as pessoas não estão mais usando caneta assim, estão usando caneta usada. Você fala, caraca, eu nem tinha essa variável. Sim. E aí a grande pergunta é que eu volto lá ao tema do quadradinho. Como, puta, cara, será que faz sentido? Até onde eu manter esse meu ego falando que a caneta é minha? Eu vou falar que vai ser vendido dessa forma? Quanto pode custar? Sim. E já fiz isso, tá? Já fiz esta besteira. Tenho, quando você fala de momentos de inflexão, eu lembro de um episódio, assim, meu, muito claro. Tava numa reunião, me tiraram da reunião pra falar sobre um fogo, que tava pegando fogo sobre um tema. E eu lembro que o garoto que trouxe tava falando do assunto e na hora, naquela coisa, eu lembro que eu explodi, falei um monte de coisa. Eu falei, cara... Aí ele falou, olhou, escutou, parou. Falei, mas você não considerou tal variável. Cara, eu queria me enterrar, assim. Eu sei que depois eu saí, ele ficou no banco um tempo. Hoje ele tá trabalhando numa consultoria. Muito inteligente, muito inteligente. E é um tema que eu levo comigo até hoje. Então eu acho que é por isso, pra mim, esse tema do ter que entender, caiu muito nessa hora. Eu sempre me pego hoje, depois de dar muita cabeçada, e essa foi muito, materializou, pra mim eu me pego nesse momento, até onde eu não tô fazendo a mão, uma besteira de novo. Será que ele não tem uma pequena variável que, cara, ele não tem que entender? Exatamente. E às vezes ele entendeu, melhor do que você até. Sim, sim. E qual a sua capacidade de... Você fala que ele tem que entender, mas qual a sua capacidade de trabalhar sua comunicação a ponto de colocar ele dentro das variáveis que você está considerando e que muitas vezes ele não tem? Opa. Ainda mais no mundo globalizado, que você está falando que pessoas querem trabalhar lá fora. Cara, não é a sua... Já começa. São culturas diferentes, em locais diferentes, e não é a sua língua mãe. Cara, por mais que a gente se vire muito bem em inglês, Você não é nativo, né? Cara, você não é nativo e tem coisas, tem pequenos slangs, tem pequenas figuras de linguagem que você fala, cara, nossa, mas eu sou o cara que entendo tudo. Ah, jura? Uma vez eu tava indo, eu fui assinar um contrato em Sacramento. A gente tava mandando uma parte da operação do Brasil para fora, terceirizando. Aí já começou divertido, né? Expectativa versus realidade. Pô, tô indo pra capital do estado mais rico dos Estados Unidos. Falei, nossa, deve ser um negócio insano. Já conheci ali Los Angeles e tudo mais, achei que fosse a mesma coisa. Cara, era uma cidadezinha no final, Sacramento, na minha perspectiva, uma cidadezinha totalmente, muito menor, muito bem arrumada e afins, muito limpa, muito bem estruturada, mas, cara, menorzinha. E pra quem tá acostumado com São Paulo, essas capitais grandes, você fala, nossa, eu achei super pequeno. E aí nas conversas e tudo mais, no ambiente do banco que a gente tava, conversando entre a gente ali, que era um outro banco, conversa fluindo super bem, fácil. E como sempre, qualquer desses eventos, você vai lá, você sai pra jantar, pra dia com um e tudo mais. Sei lá, uma quarta, quinta-feira, sai todo mundo meio que fazer um happy hour, a gente conversando. Eu lembro que chegou uma hora que eles estavam falando entre eles, que nos locais ali. Em inglês a coisa foi ficando mais informal. Cara, eu falava, meu, o que eles falam? Eles tinham uma palavra recorrente lá, eu falava, mas não é possível. Eu sou o cara que fala tão bem inglês. Estudei minha vida inteira. Minha mãe era moça há muito tempo, fala 6 línguas, então sempre foi muito comum em casa. Você fala, tá vendo como você é bobo?
Baixa a sua bola. Easy. Então, esse tema da comunicação reforça o tema do tem que entender. Ele não tem que entender. É a sua pergunta que é muito boa, que é, cara, jura? Você tá sabendo comunicar? Exatamente. Será que você tá entendendo o lado dele? Pô, né? cara. Exatamente. É como você vai se colocar do... Porque empatia é aquela história, né? O pessoal fala da empatia, tem que ser empático. Na verdade, é muito difícil ser empático, porque você não vai ter nunca todas as variáveis do outro lado. É isso aí. Nunca. É isso aí. Eu tenho muita reticência também, sabe? Porque se coloque sempre no lugar do outro. Não dá. Cara, você não vai se conseguir colocar. Eu entendo que cara, a pergunta aberta é que é eu fiz. Pô, deu, funcionou, faz sentido pra tu, não faz? É uma coisa. Agora, pô, cara, como é que eu vou conversar com... Putz, sei lá, meu. É uma coisa eu falar com um cara que é o head de derivativos do Morgan Stanley que tá morando em Nova York. Eu não vou me colocar no lugar dele. Eu não sei como é a vida dele. Exatamente. A outra coisa é eu falar com um cara que está tocando alguma outra coisa, mais do dia a dia, que está começando a carreira. Eu não vou me colocar no lugar dele. Não tem como. Eu acho que sim, você tem que se... Eu consegui te entender. Tem que ter compaixão. Isso. Não empatia. Acho que essa é a chave. Eu acho que é isso. Cara, que e compaixão não no nível nessa coisa de cima pra baixo. Cara, eu tô do teu lado, cara. A gente tá nessa junto. Afinal de contas, se eu botar a caneta no mercado pra rodar, pra vender, pra tal cliente, pra tal canal e não der certo, a equipe vai pro vinagre. Exato. É o efeito Google Glass, né? Que eu acho um produto genial. Isso. Eu acho um produto também. genial. Na teoria é lindo. Lindo. Mas não Teoria é vendeu. animal. Mas, cara, quantas 52 peças devem ter saído? Eu concordo muito com isso. E no mercado globalizado, é o que a gente estava até batendo um papo aquela vez antes, naquele evento, ele se torna cada vez mais complexo e menos complicado. E eu gosto sempre de bater muito nisso daqui, porque a complexidade vem, a gente tem tanta variável acontecendo ao mesmo tempo que geram-se produtos totalmente inesperados e que você nunca vai voltar atrás. No complicado é que a gente brincou lá, né? Queria que você desse esse exemplo do complexo e do complicado no exemplo que você usa lá né? pro pessoal. Fala esse exemplo, essa diferença no seu conceito. Tá, só para contextualizar, isso apareceu muito. A minha tese, o meu trabalho de conclusão no mestrado, eu estudei muito sobre o tema de características da liderança quanto à cultura de inovação das empresas. Tá, eu fiz um modelo matemático no final, super divertido. Só que uma coisa que apareceu no meio dessa jornada era muito artigo, muita tese falava sobre o complicado e o complexo. Qual a diferença no final do dia? Eu queria fazer isso de uma forma muito simples, que na hora que você está defendendo tem que ser muito rápido apresentando, na verdade. Complicado, eu coloquei o Boeing. Por quê? Você sabe o começo, meio e fim. O que é o complicado? No final é o produto final de um conjunto de tarefas que são executadas em determinada ordem e que se você precisar, você pode decompor, voltar ela. Então, Boeing. Cara, eu sei que eu tenho parafuso, eu sei que eu tenho porca, eu sei que tem chapa de metal. Eu escrevo no manual que você vai pegar com a mão esquerda o parafuso, com a mão direita a porca, vai passar ali pela porca de metal, vai prender, deu asinha. Voou a asinha, voou meu avião, voltei ele, eu quero de novo substituir só a porca. Cara, eu tiro, coloco outra porca, segue a vida. É óbvio que eu tô sendo extremamente simplista e cara que trabalha com isso, por favor, cara, entenda que eu sou totalmente ignorante no assunto. Mas acho que é o tema disso, de combinação de elementos que levam a um produto final, esperado, e que eu volto aos elementos iniciais. Complexo. Eu achei, cara, maionese. E, puta, eu queria ser jocoso, assim, direto, porque é uma combinação de elementos também, aonde nem sempre a combinação deles vai levar ao mesmo tipo de resultado, e uma vez que eu tenho o resultado, o produto final, eu nunca mais volto a eles. E é o que a gente brincou, né? Eu posso juntar lá, cara, o óleo, o ovo, o limão, o sal, que vai chegar a uma maionese que eu quero. Eu nunca mais vou ter esse sal, esse limão, esse ovo. Eu não consigo. Dependendo da temperatura, cara, o produto maionese vai sair diferente. É uma loucura. E quando a gente está falando no mercado globalizado, como a gente está, indiferente do produto que eu tô falando, tá? Pode ser serviço financeiro, pode ser com o que você trabalha, que é logística, pode ser... Cara, é uma maluquice isso, porque você tá falando aqui com fuso horários diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, pessoas diferentes, onde o turnover pode ser gigantesco. Então, ontem você falava com o Joseph lá fora, que hoje é o Sebastian. E a forma que você fala com ele, o produto final vai ser diferente mais.
E num ciclo de inovação cada vez mais insano. A gente vê as coisas crescendo cada vez mais rápido. Então, eu acho que é muito importante para quem busca esse tipo de carreira saber que o fator previsibilidade torna-se cada vez menor. O fator flexibilidade seu como indivíduo tem que ser cada vez maior. E com isso, a resiliência também tem que ser uma coisa meio insana. É do jogo. E é como você fala, não tem como fugir disso. É do jogo. Porque hoje, se você quer ter uma carreira internacional, ser um executivo internacional, você vai ter que lidar com todas essas variáveis. Aonde vão desde hoje, que nem eu tenho passado algumas discussões com clientes. Cenário regulatório no Brasil. Tá bom, é um. Cenário. Banco Central Argentino. É outro. Discussões no Caribe se vão continuar avançando com a legislação de ativos digitais. É outro. Mas no final do dia, tudo isso influencia numa coisa final, que é qual o serviço que eu presto para o meu cliente. Não foge disso. Putz, não, eu vou dar um jeito de ligar para alguém parar com isso e eu quero que você... Não vai. É isso. E vai mudar insanamente. E vai continuar mudando, porque eu tenho fator tecnologia, variável. É do jogo, Mercado, cara. Mercado, pessoas, política. E como você fica mais exposto a mais variáveis que são imprevisíveis, seu nível de complexidade vai crescer. Então, eu acho que isso volta ao tema nosso principal, que é rebuscando ao tema de quem quer buscar esse mercado internacional, esteja preparado para lidar com... Para mim, esses 3 pilares são muito claros, tá? A falta de previsibilidade, a demanda por flexibilidade, a somatória desses dois, o produto desses dois é resiliência. Eu acho que isso é muito recorrente, pelo menos. Cara, espetacular. Você viu que passa rápido. Chegamos no final do programa, cara. Chegamos no final do programa. Vou trazer o Oséias mais vezes aqui, porque tem muito tema pra gente poder falar. Mas eu não posso terminar sem você dar uma dica de um livro, filme, uma série que tá te impactando e que vale a pena compartilhar com a audiência. Livro, filme, série. Livro você tem um monte. Putz, cara, então, me vem alguns à cabeça, assim, que eu acho legal. Eu acho que um que, assim... Vem à cabeça aqui, acho que uns 2 ou 3, mas legal. Um que a gente falou dos cara, ser bom no que você faz ali, eu acho que de uma forma muito divertida e uma leitura rápida, fácil, gostosa de digerir, tem um que chama, eu não sei em português, peço 1000 desculpas, que chama So Good That They Can't Ignore You. Eu acho que é do Cal Newport. Super legal. Que ele fala exatamente sobre esse pilar do cara. Ele tem uma passagem que eu achei muito divertida, que era sobre o nascimento do Saturday Night Live, que é aquele programa de humorismo americano que tá aí... É o nosso Zorra Total. É o nosso Zorra Total, entre aspas, ali, que tá ali há, sei lá, quanto tempo. E a gente só vê o lado bonito, né? Que é o quanto tempo tá. E o cara fala um pouco sobre o surgimento e o quão caótico era, que eles queriam mais ou menos mandar todo mundo embora, só que os caras eram os caras. Então, se a gente está falando num mundo em que as relações profissionais se tornam cada vez mais comerciais e rápidas, e não mais aquela coisa de você ficar 20 e poucos anos numa cadeira, você olhando para o mercado, cara, será que não faz o que de sentido? Eu acho isso legal. E da parte, assim, livro de... Para quem que nem o pai e tudo mais, tem um que eu gosto muito, que é e o que a gente comentou um pouco ali do ponto fora da curva, o Outliers, que chama Pontos Fora da Curva, eu acho aqui. Os fora de série. Os fora de série. Isso daí também... Que eu acho bem legal. É uma leitura rápida, gostosa. Fluida. Eu tenho lido muita coisa do doutorado, que eu tô no meio da tese, então tô tendo que ler umas coisas acadêmicas mais pentelhas aí sobre gestão de diversidade, desafio do líder, tá? Essa parte. Que você perguntou, seriado. Putz, cara, eu não tô com muito tempo pra assistir muita coisa, mas eu tenho assistido muitas coisas, essas coisinhas curtas. Eu gostei muito daquela do Como Se Tornar um Tirano, eu acho, da Netflix. Cara, aquilo eu acho... E eu acabei fazendo muito paralelo, como eu estudo no mundo acadêmico, liderança. Ali ele fala muito sobre... Como se tornar um líder de seita, não é? Alguma coisa assim, um ditador. Tem um outro, tem dois. Tem são como se tornar um ditador, isso. E como se tornar um líder ali de seita também, que é espetacular. Cara, esse que fala até do Marilyn Manson e afins. Também gostei bastante. Esses dois são muito legais pelo ponto da liderança, porque eu acho que fala muito do que esses caras fazem e faz pensar muito, né? Até onde nas organizações hoje não tem isso.
E eu não vou nem entrar no tema Estado, que é um tema muito sensível. Pra matar tempo, sei lá. Eu sempre vou gostar de Suits, Billions. Suits é genial, sensacional, cara. genial, Adoro, cara. Eu já assisti adoro. 14 vezes todas as temporadas. Divertidíssimo, Já voltei a assistir de leve, novo. mas, Demais. putz, tem umas coisas bem legais ali, umas Sim. sacadinhas rápidas que eu gosto. Eu acho que esses dois são legais. Quanto a filme... Putz, é outra coisa que eu não tenho visto tanto, mas, assim, filmes que me vêm sempre à cabeça. Eu não sei porque hoje eu tava vindo pra cá escutando um podcast também aí, assistindo no carro ali, deixa eu tocar. O cara falou de Gladiador e de umas passagens de uma forma diferente que eu gostei muito. Principalmente do final, como ele volta pra casa depois que faleceu e tudo mais. Achei muito legal. Mas é um filme muito legal, que bate muito no tema de liderança também. Exatamente. Pô, até onde você vai estar... Isso é outro tema gostoso de ver, que é, cara, até onde você vai estar compliant, você vai estar aceitando ou não algumas leis que não fazem sentido, que são imorais. Que eu acho que a gente tem algumas coisas hoje que também para analisar, que eu acho legal. Putz, esses assim que me vem à cabeça de bate-pronto. Sei lá, assisti outro dia com meu filho o Santo, que é um filme antigo, divertidíssimo, que ele gostou, com o Val Kilmer, que fez 0 sucesso, mas eu acho muito legal. Putz, sempre vou gostar de Lobo de Wall Street. Fenomenal. Filme incrível. Cara, Gordon Gekko ali, mas no outro filme, no primeiro, eu acho que é sempre muito legal pra ver, apesar dos arquétipos que montam ali, super estruturado, mas ok. Putz, eu acho que é um tema importante, tá, pessoal? Veja. Espetacular. Tem esses tempos. Tudo vai estar aqui na descrição, todas as indicações para vocês pegarem ali. Oséias, obrigado pelo seu tempo, que cara. isso, cara. Fantástico ter Espero você aqui. ter E vai ajudado. voltar. E vai, pô, demais, cara. O manual aqui de Nada. liderança. Obrigado. Vamos voltar mais Vai, se vezes quiser. para a gente poder trazer vários temas. Se quiser. Podcast é rápido, a gente tem que trazer para gerar mais conteúdo, porque realmente é um conteúdo incrível para a carreira e para quem está desenvolvendo. Obrigado pelo seu tempo para gravar aqui comigo. Por favor, quem precisar aí, cara, acho que vai ficar contato. Tamo aí pra ajudar no que eu puder, se puder. Nem que seja fazendo pergunta. Sempre com interrogação, muito Puta, bacana. Muito mais nessa linha. Continuem estudando, o mundo acadêmico ajuda muito o mundo profissional. Continuem tentando. E cada vez menos a gente faz as coisas sozinho. Cara, preocupa-se mais com o quê e tenha boas pessoas do seu lado para te ajudar a fazer o como. Bom, espetacular, cara. Frase fantástica. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você que nos acompanha. Tudo vai estar aqui na descrição. Se Valeu, conecte galera. com o Zéias, super aberto. Cara, conheci ele através da internet. Tomamos um café e estamos evoluindo com várias coisas. Então, aproveita, legal. se conecta. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar para a gente trazer executivos incríveis como o Zéias para te levar para o próximo nível. Até o próximo Next Level.